Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Êxodo, capítulo 15. A canção de Moisés. Então Moisés e o israelita cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai. Eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele jogou ao mar o exército egípcio e os seus carros de guerra e os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu. Como a pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos e com a tua ira furiosa. Tu os queimas como se fosse palha. Tu sopraste as águas e se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas. O fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: não iremos atrás deles, e os alcançaremos. Pagaremos todas as coisas que são deles, e ficaremos com tudo o que quisermos. Com a nossa espada nós os mataremos. Pois tu, ó Senhor, sopraste, e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor, que é santo, é majestoso como tu. Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazem? Estende a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam por causa do teu amor. Tu guiaste o povo e que salvaste com o teu grande poder. Tu levantaste para a tua terra santa. Os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste, e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados, os chefes, os edomitas, estão assustados, os poderosos moabitas perderam a coragem, e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo. O povo que livraste da escravidão, tu levarás o teu povo para viver no teu nome. O lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste, ó Senhor Deus, será rei para todo sempre. Canção de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com os seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e cobrissem. A profetisa Miriam, que é irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres acompanharam, tocando pandeiros e dançando. E Miriam cantou para eles assim: cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma gloriosa vitória. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar, as águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto do Sur. E eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram em um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso, aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus. O Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis ao israelita e o pôs à prova. E ele disse: se você prestasse atenção no que eu digo, se fizesse o que é certo, se guardasse os meus mandamentos, e não o castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios, eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Êxodo, capítulo 16. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Eliom e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia
15 do 2º mês, depois de sua saída do Egito, ali no deserto. Depois eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dá para um dia. Assim eu porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disse ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus que o tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: e Deus, o Senhor, que vai lhe dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamarem contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele os ouviu a reclamação deles. Enquanto Arão estava falando, todo o povo, eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido a reclamação do israelita. E diga-lhe que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade, e ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento no dia seguinte. De manhã havia orvalho à volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escama fina, ajeada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Essa é a ordem que lhe deu. Cada um de vocês deverão juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoas. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais. Não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirando mal. Aí Moisés ficou muito irado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava para comer, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No 6º dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram contar a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse: amanhã é dia de descanso, e o sábado santo separado para Deus, o Senhor, pois por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem; os que quiserem cozinhar, que cozinhem; aguardem para o dia seguinte, se sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, e no dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Nesse dia não acharão no campo nada a comer. Recolham esse alimento durante 6 dias. Porém, no 7º, o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens, as minhas leis? Lembra que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso? E foi por isso que no 6º dia eu dei alimento para 2 dias. No 7º dia fique todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no 7º dia. O israelita deu àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Pois disse o Senhor Deus:
o Senhor Deus mandou que fosse guardado 2 litros de maná para que, no futuro, nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comer no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, põe nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardado para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado. Moisés colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida de padrão, que tinha 20 litros.